Bom dia, imprensa de Campinas, toda a nação bugrina. Dando continuidade à sequência, dentro da janela, a gente apresenta mais 2 atletas que vão contribuir muito para que a gente consiga atingir o nosso objetivo. Então, o Gabriel Silva está chegando aqui com muita vontade, já entrou no primeiro jogo, já mostrou que está em forma, que veio para solucionar o nosso problema. E o Cadi também, que chegou ontem e também já entrou em treinamento, também está à disposição do professor Marcelo Fernandes. Então, quero desejar boa sorte aos atletas, que a gente trabalhe intensamente aí nessas próximas semanas para que a gente consiga atingir o nosso objetivo, que é o acesso. Gabriel, primeiro, seja bem-vindo ao Guarani, Rodrigo Castro, da IPTV, Globo Esporte. Queria que você começasse falando como é que é já chegar, jogando, o presidente até já ressaltou isso. Como é que foi essa vinda sua para o Guarani? Obrigado. Essa chegada assim, foi bem rápida, bem corrida, mas graças a Deus eu conhecia muita gente aqui, então a adaptação foi bem rápida. Conhecia o Pochettino, que é auxiliar, vários jogadores, Diego estava comigo lá no Vila Nova. Então, quando eu cheguei no sábado, o treinador até falou comigo, mas já vamos pro jogo, se precisar, vai ser bem assim, bem corrida. E graças a Deus eu pude estrear, muito feliz pela estreia. Infelizmente não veio o placar que a gente esperava, mas a gente está trabalhando bastante para a gente entrar nesse G8 e conseguir os nossos objetivos. Bom dia, Gabriel. Pedro Piscinato, Rádio e TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse um pouco como foi essa negociação até vir para o Guarani, qual é o projeto que foi apresentado para você e o que te convenceu a vestir essa camisa do Guarani? O que me convenceu primeiramente é o Guarani, né? Clube grande, clube que eu sempre joguei contra e tive uma admiração enorme. E a negociação foi bem tranquilo. Eu já tinha muita vontade de jogar aqui, então foi bem fácil essa negociação entre a gente, entre o Vila, e acabou dando certo. Tudo bem, Gabriel? Sou Antônio Luque, da Rádio CBN. Bom dia, seja bem-vindo ao Guarani. Você fez um campeonato paulista muito interessante, tanto é que o Vila Nova, que tinha te emprestado para o Água Santa, solicitou o seu retorno, e acho que você ainda conseguiu faturar o título goiano. Sim. Naquela arrancada em que o Vila há muito tempo não conquistava um título estadual. Porém, você acabou perdendo um pouquinho de espaço ali na Série B e agora vem do Guarani. O que houve depois de ter um bom desempenho no Campeonato Paulista, que é o principal campeonato estadual do Brasil, conquistar um título com o Vila no Campeonato Goiano, e você perdeu um pouquinho de espaço no time no começo da Série B? Fiz um bom Paulista ali, com 3 assistências, acabei voltando lá pro Vila, a gente conseguiu esse título que, se eu não me engano, estava 19 anos que não era campeão. E é uma boa pergunta essa sua, de questão de perder espaço. Porque na Série B, se eu não me engano, quando eu acertei aqui, acho que foi 14 jogos, eu fiz 10. Então, é uma boa pergunta que eu não sei te explicar o porquê acabou do dia para a noite eu perdendo espaço. Porque desses 13, foi 14 jogos, eu joguei 10. Gabriel, queria que você contasse um pouco da sua história. Eu vi aqui que você é do Alagoas, né? De Alagoas. E queria que você me contasse como é que foi o seu começo no futebol, por os times que você passou. Então, se for falar assim, é muito time, né? Acaba perdendo tempo. Mas comecei ali no Figueirense, a minha base foi no Figueirense. Depois de lá, fui pro Globo, que foi onde eu tive os meus primeiros jogos assim, como profissional. E de lá eu fui pro Cuiabá, que a gente conseguiu acesso ali para a Série A em 2021. Cuiabá foi pro Criciúma, eu já fui pro Ferroviário de Ceará, acabei sendo emprestado por Fortaleza. Fortaleza fui pro Sampaio foi emprestado pro América para jogar a Série C. E depois do América, caraca, é muito time, mano. Voltei pro Sampaio pra Série B, aí depois, no ano seguinte, que fui pro Caxias. E acabei depois do Caxias, acabou a Série C, eu fui pro Vila. Gabriel, agora minha pergunta é justamente sobre essa experiência na Série C. Você, por 3 anos, disputou pelo Ferroviário, depois pelo América e depois pelo Caxias. O
que você traz com você dessa experiência em Série C e que você pode agregar no elenco e no grupo Bugrido para essa reta final da primeira fase da Série C? É uma competição que exige que a gente erre muito pouco, né? Por conta que são jogos mais truncados, jogos muito mais competitivos do que tecnicamente. Então, isso mostra também pra gente que são oito que classificam. Então, se o mais importante, primeiramente, é a gente estar entre os 8, independente de qual colocação seja, porque depois que classifica ali o outro campeonato, e na evolução que a gente está vindo aí, quando a gente entrar no G8, a gente vai dar trabalho. O Gabriel, o Campeonato Brasileiro da Série C já está entrando aí numa reta final de primeira fase, né? O Guarani ainda busca essa vaga dentro do G8. Então, mesmo sendo jogos de final de semana, não tem tanto tempo ainda durante a semana, às vezes uma viagem longa, precisa ter toda a logística. Queria que você falasse sobre os seus companheiros. Você deve ter jogado com o Diego Torres, lá no Vila Nova, né? Mesmo no tempo curto. Ele está aqui hoje, você é um atacante, precisa muito se abastecer no meia. Como é que você vê a relação de entrosamento em relação a esses jogadores e a briga pela titularidade, mesmo ainda faltando poucos jogos para terminar essa primeira fase? O Guarani aqui tem alguns voos assim mais direto, né? Então acaba a gente conseguindo viajar um pouco menos. E em questão dessa titularidade, vai ser uma disputa sadia, né? A gente tem um grande time, a gente. Então, a hora que precisar ali, se for 10 minutos, se for 90, a gente vai estar sempre à disposição. E em questão de jogar a favor, eu joguei, tava com o Diego, né? Que é o argentino mais brasileiro que eu já vi na vida. Também tava com o Renan no Água Santa, lateral esquerdo. Joguei com o Emerson, o lateral esquerdo no Ferroviário. Joguei com o Denilson ano passado, estava lá no Vila com a gente. Então, essa adaptação foi bem tranquila. E hoje a gente fica mais fácil, assim, sou um jogador inteligente, acaba no momento ali, no momento da jogada ali, já sabendo como gosta de receber a bola. Então tá cada vez ficando mais fácil essa adaptação. Cadi, primeiramente seja bem-vindo aí também ao Guarani. Queria que você também falasse um pouco de como foi essa negociação, como foi sua chegada ao time nessa janela que abriu recentemente. Bom dia, né? Então, minha negociação foi diretamente com o Guarani. Cheguei aqui, fui bem recebido. Venho acompanhando alguns jogos já do Guarani. Me deu uma vontade também de aceitar o convite, né? Pelo time que tem, pelas condições que tem, sim, de classificar. Foi uma negociação tranquila. Para mim também, eu já tinha uma vontade imensa de jogar esse clube já. Guarani, né? Um time grande. E para mim aqui vai ser um novo aprendizado também. Como os atletas me receberam bem, tentar desempenhar o meu melhor futebol e corresponder dentro de campo. Bom dia, Cadi, seja muito bem-vindo. Minha pergunta é sobre até sua parte física. Você fez apenas um jogo nessa Série C pelo São Bernardo. Como você está fisicamente? Já está pronto para jogar? Já vai ficar à disposição do técnico Marcelo Fernandes no jogo de segunda-feira? Como você está fisicamente? Já está à disposição? Então, eu venho trabalhando já há um bom tempo, né? Não venho atuando, mas sempre preparado para poder jogar, para poder ajudar meus companheiros. E eu estou preparado sim. A gente que é atleta tem que estar sempre preparado, né? Para qualquer situação. E eu não vejo desculpa nenhuma em relação a não estar jogando, não estar atuando. Para mim, isso aí é mais um desafio, que a gente vive disso, a gente que é atleta, né? E não vejo diferença nenhuma em relação a isso. Tudo bem, Cadi? Antônio Lupe, Rádio CBN Campinas, bem-vindo ao Guarani, sucesso. Você fez parte de um time que fez história no Campeonato Paulista de 2023, do Água Santa, que foi vice-campeão paulista, perdeu a final para o Palmeiras. O que essa campanha, porque você foi titular em praticamente todos os jogos, mudou na tua trajetória como atleta profissional, essa boa campanha que você teve com o Água Santa, que foi o segundo colocado no campeonato mais difícil do Brasil em termos de estadual? Muda bastante nossa carreira, né? É um campeonato onde todo mundo quer jogar e o feito que aconteceu em 2023 é um feito que é muito difícil de acontecer novamente, né? Então, assim, mudou muito minha carreira, me deu mais visibilidade, me deu mais moral, né? E foi um feito ali para mim que vai ficar marcado, né? Como vocês viram, Campeonato Paulista, ser vice-campeão, perdendo para o Palmeiras, eu acho que você tem que olhar com bons olhos e tentar entender o que aconteceu naquele ano. Foi algo muito maravilhoso, sim, que aconteceu na minha vida.
É Lucas Henrique da Silva? Isso. Da onde surgiu o Cadi? Então, muitas pessoas me perguntam sobre isso, né? Caraca, seu nome é Lucas, por que Cadi? Então, assim, na minha infância, eu sou brincalhão, né? Eu tô aqui meio fechado, mas eu sou bem brincalhão assim. Quando eu era mais novo, os meus amigos colocaram um apelido de mim meio besta, assim, né? Pô, você faz sorrir, só faz sorrir e tal. Aí começou a me chamar KKK, KKK, tipo assim, né? E daí um ou outro foi pegando, Cadi, aí juntou nada a ver uma coisa com a outra, e daí de infância, veio, bora, daí pegou e todo mundo me pergunta essa sua pergunta aí, por que o Cadi? Aí é por conta disso, eu sou bem risonho, às vezes fico meio fechado, eu fico, cara, você é fechado? Não, eu brinco pra caramba, sou bem brincalhão, então é referente a isso. Minha pergunta agora é mais uma vez, sobre essa reta final. Oi? Sobre essa reta final da Série C. Sei que você está chegando agora, chegou ontem aqui, mas o que você projeta para o Guarani nessa reta final de primeira fase e já almejando uma possível classificação à segunda fase da Série C? Então, a minha vinda para cá vendo que temos condições sim de classificar, vamos buscar classificar primeiro, né, entrar entre os 8 ali e, consequentemente, como o nosso companheiro falou ali, é outro campeonato, né? Ficar entre os 8 ali, daí os clubes já começam, os jogos já é diferente, já tentam se defender mais ao invés de atacar, tentam não perder ao invés de ganhar. Então, assim, eu almejo sim, o meu objetivo aqui principal é o acesso, mas primeiro a classificação. Ô, Cadi, queria que você falasse um pouquinho da tua característica de jogo, né? A posição de volante, no futebol, acho que ela foi a que mais evoluiu, né? Porque hoje você tem muito volante que era de marcação, mas também tem que chegar no ataque. Se não me engano, é o jogador que mais corre durante todo o jogo. Você se sente mais à vontade ali na proteção da zaga ou chegando mais ao ataque, aparecendo ali como elemento de surpresa? Então, minha característica mais é marcação. Mas como você falou, o futebol ele vem mudando bastante e a gente vai tentando se adaptar a cada situação de jogo. E aí, com isso, eu tenho evoluído um pouco também para ajudar meus companheiros a saída de bola também. Mas a minha maior característica é a marcação ali na cabeça de área. E você teve a oportunidade, ontem ele fez um dos gols na vitória do Santos, né, o Neymar, e você foi o 10 do Água Santa e ele foi o 10 do Santos naquela ocasião, e aí tem foto, tem tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, né, e se isso colocou algo na tua carreira de jogar ao lado de um cara que é diferente, nessa experiência que você teve com o Água Santa. Eu estou vendo aqui nas suas redes sociais, e acho que fez o gol, se não me engano, na vitória do Água Santa, né? Se não me engano, não, de falta, se não me engano. Não, de pênalti. Foi de pênalti? De pênalti. O que você pegou de experiência? Como é que foi essa experiência? Foi a primeira vez que você jogou com ele? Então, é um ídolo pra gente, né? Cara que, como você vê no jogo ontem, um cara que é diferente, né? Não tá na sua melhor condição física, mas eu acho que não vai nascer outro igual. Então foi uma experiência para mim muito incrível, não só para mim, mas como para todos ali que participou daquele jogo ali da parte da Água Santa, que quando acabou o jogo ali todo mundo tirou foto com ele, todo mundo demonstrou o carinho que a gente, povo brasileiro, tem por ele. E para mim ali foi um feito muito grande e fiquei muito feliz por ter essa oportunidade de ter jogado ali, e ainda mais eu K10, ele K10, e foi até um jogo legal ali. A gente acabou, não sei se a gente empatou e eles fizeram o segundo gol depois, mas foi um jogo muito bom. Tem até um lance que eu brinco com o Renan, que quando eu tô entre linhas ali, ele tá assim me marcando, né? Aí a bola vai lá, aí quando ela volta, assim, que eu domino, que eu dou uma canetada, assim, quando eu olho é o Guilherme. Poxa, nem passou o Neymar, né, mano? Falei, até nisso ele tem sorte, velho. Mano, é que tinha muita gente, velho. Não deu nem pra trocar muita ideia com ele, assim. Quando acaba o jogo, ficou aquele tumultuado ali. Só antes do jogo que a gente tava do lado, assim, desejando um bom jogo e tal. Mas quando acabou, foi muita gente ali, aí... Tá louco. E foi o primeiro gol dele, né? Se eu não me engano, depois da volta ali. Mas foi experiência incrível, mano. Rômulo, bom dia primeiramente. Gostaria que você falasse um pouco de como que foi a reunião lá na CBF ontem. É um assunto que vem sendo recorrente entre a torcida, principalmente a questão da arbitragem. Como é que foi essa conversa? Com quem vocês conversaram? Bom dia. A gente pediu essa reunião na CBF não somente
pelo ocorrido na última partida, mas pela sequência de desconforto que a gente está tendo em relação à qualidade da arbitragem. Mas nos surpreendeu muito, porque nós fomos recebidos lá pelo Rodrigo Sintra, que é hoje o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF. Ele está fazendo um trabalho magnífico lá, junto aos árbitros. Ele nos mostrou como é que está sendo construído agora toda a preparação, a escola de excelência que eles estão passando, as atribuições e os critérios que estão sendo utilizados para definir a característica do árbitro que vai apitar dentro da região, qual é a partida importante, enfim. Então, eu acho que tranquilizou bastante a gente em relação à expectativa que a gente tinha, pois o Rodrigo está fazendo um trabalho sensacional de organização, de processo, de sequência. Isso a gente sabe que não acontece do dia para a noite, mas ele pegou e nos deu muita atenção junto com a equipe dele, elaborou um processo lá de análise de todos os jogos que a gente teve com o Guarani, ficou de nos dar um retorno em função daquele jogo lá do Floresta, que a gente questionou bastante, onde o Giovani tomou uma cotovelada, que ele teve que ir para o hospital e não conseguia nem parar em pé. Então isso foi uma coisa que a gente bateu muito em cima. O último gol do último jogo, realmente a gente viu nas câmeras e estava um pouco à frente mesmo, mas era questão de detalhe. Então o Bandeira foi realmente foi muito minucioso na tomada de decisão dele, porque foi questão de centímetros, mas realmente estava um pouco à frente, sim. Mas a gente foi muito bem recebido, foi uma reunião produtiva, deu para entender qual é o processo de utilização de critérios, que era o que mais estava nos deixando incomodado, e o Rodrigo foi um cara que nos recebeu muito bem, se colocou à disposição para qualquer relação que tenha de dúvida ou questão relacionada à arbitragem, e nos apresentou o trabalho que está sendo muito bem feito, diga-se de passagem. A gente ficou muito satisfeito com o que a gente viu lá dentro, porque a arbitragem brasileira sempre é foco de críticas e mencionado negativamente. Lá eu vi uma esperança que a gente vai ter aí nas próximas etapas ou campeonatos, uma arbitragem mais competente no Brasil. Bom dia, Romulo. Bom dia. Minha pergunta é sobre contratações de mercado. O Guarani está apresentando hoje mais 2 reforços, trouxe o Renan também. Queria saber se o Guarani vai seguir no mercado, se já fechou as contratações, como vai seguir o Guarani até o final do fechamento da janela. O Farney continua de olho no mercado, tá? Então a gente está criando aqui uma equipe de mercado, de inteligência de mercado, com analistas de desempenho, com scout, e o Farney está à frente desse comando, dessa equipe, e continuamos atentos ao mercado. Não temos nenhuma peça que estamos em busca hoje, especialmente depois da chegada desses 2 atletas que estavam sendo observados já para cumprir as lacunas que a gente ainda tinha. Então, a princípio, não temos nada ainda em vista, mas a gente está de olho no mercado ainda. Se tiver alguma posição interessante, algum atleta interessante que caiba dentro do elenco ainda, a gente conversa com o professor Marcelo, com a comissão técnica, com o Elano, e a gente vai observar mais próximo, sim. O Rômulo, bom dia. Além Bom dia. das novas contratações que chegaram, da nova comissão técnica, o que você vê de mudança que teve de pensamento de vocês do CA, desses novos integrantes do departamento de futebol, em relação ao que o Guarani começou a pensar no início da Série C e que não deu certo? Além das mudanças em relação a peças, o que você também viu de diferente para ter essa mudança de chave do Guarani entender um pouco melhor a divisão? Eu acho que é um pouco do que você já até falou aí, entender a divisão. Isso é uma coisa que o Marcelo Fernandes, o Cupertino, o Elano, o próprio Cordeiro, toda a comissão técnica enfatiza muito nas palestras, no dia a dia, além do ambiente, né? O ambiente está muito saudável nosso, está um ambiente sensacional. E o Marcelo conseguiu fazer uma transferência de confiança, principalmente para os atletas mais jovens. E a chegada desses atletas que têm mais experiência está ajudando muito na convivência e na evolução desses atletas que estavam um pouco mais acanhados, vamos dizer assim, quando eles chegaram aqui, né? Mas acho que o entendimento da posição, onde nós estamos hoje, é muito importante saber.
Até o Cadi comentou que o importante hoje é a gente ganhar ou não perder sempre pontuar. Esse é o caminho da Série C. É um jogo de força, é um jogo de disputa, é um jogo de combate, e nós precisamos buscar o resultado. Se vai jogar feio, se vai jogar bonito, não importa. Nós precisamos do resultado, classificar entre os 8 e subir. Esse é o nosso objetivo. E eu acho que a gente está conseguindo encontrar esse caminho. Estamos com os pés no chão, um passo de cada vez, um degrau de cada vez. É importante a gente saber que a gente não conquistou nada ainda, mas a gente está dentro de um caminho bem interessante. Rômulo, voltando um pouco ao assunto da reunião na CBF, aproveitando que você estava lá, para falar sobre um assunto que a torcida também sempre comenta, muito mais pela ausência nessa fase da Série C, que é o VAR. Foi falado alguma coisa ali? Se vai existir essa utilização na próxima fase? Você conversou lá? Na próxima fase vai ter o VAR para a Série C. É um questionamento que a gente tem desde a primeira reunião que teve de futebol para acertar os pontos da Série C antes do início do campeonato. Foi solicitado isso, né? Mas em função da preparação, do planejamento orçamentário que a Série C iniciou-se, já havia programado que ele entraria somente na segunda fase. Já foi programado que para a próxima competição a inclusão do VAR. É que existe custo, existe uma série de coisas que precisariam estar dentro do planejamento e não estavam. Mas a gente bateu nesse assunto sim, em função de alguns aspectos negativos em relação a não ter o VAR, né? Não sempre cria-se uma dúvida, os próprios atletas já ficam, né, já mais um pouco à vontade em função de não ter o VAR, e nem ligam para esse aspecto. Mas é muito importante sim, a gente bateu nesse ponto. E fora isso também, foi muito boa a visita, nós fomos muito bem recebidos lá, por todo o pessoal da CBF, o pessoal de marketing, o próprio Rodrigo Caetano, que o Farner tem uma relação próxima com ele, nos recebeu muito bem. O Cícero também nos recebeu lá, que é o executivo de futebol. Tive a oportunidade de conversar um pouco com o Branco. Temos uma volta, foi muito interessante essa visita, a gente conseguiu fazer bastante relacionamento e levar lá a presença do Guarani Futebol Clube mais próximo da CBF, dentro dos bastidores, que eu acho que é uma coisa muito importante.